Ok, boa tarde a toda. A Porque só todos. tem- Começando a aula de SMU, 16 de novembro. Essa semana foi invertida, na verdade, porque quando eu comecei a perguntar coisas sobre diálogo, transações e mensagens, no caso do CIP, eu precisava de alguns conceitos importantes, como Ncast e alguns registros do DNS, como A, QAD-A e SERPS. Como isso não estava bem sedimentado, ou foi uma demanda da turma, então o que aconteceu essa semana? Só para esses fins de registro, tá, Camila? Na semana passada, então, houve essa demanda, foi feito um vídeo publicado na sexta-feira, com muito atraso, mas publicado, tá lá no canal, e para hoje, então, mantém aquela tarefa original para a LRFC 3261, as várias sessões, né? 2, 3, 4, etc. E aí, algumas dúvidas já tinham aparecido no nosso encontro anterior, né? Tu também já tinha mandado, eu até mandei uns material para ti. A relação hoje de encontro é saber se tem mais alguma coisa que eu preciso informar, o que que eu quero apresentar. Como é que dois dispositivos sem nenhum servidor no meio do caminho, apenas dois da gente conversam entre si, usando apenas IP puro ou MDNS. Aí eu vou falar brevemente o que que é o MDNS, que é o Multicast DNS, operando em rede local, que é uma possibilidade. A outra possibilidade é usar servidores no meio do caminho. Aí entram os redirects, daí eu falo brevemente sobre os três tipos, né? Proxy, registra e redirect. Então eu vou falar sobre os servidores, deixa eu só anotar aqui. Então eu tenho que falar de servidores SIP hoje, sou obrigado. Falo sobre eles em particular, uma visão bem geral. Aí depois entra a parte P2P, como é que eles trocam dados. E aí eu vou fazer a figura mesmo, vai troca de mensagens. E sempre faço duas partes, a parte de registro e a parte de estabelecimento de sessão. Sempre são essas duas partes. Como é que funciona quando não tem um servidor? Se é necessário um autorregistro, alguma coisa assim. Depois, com um servidor apenas, que é o desenho em triângulo, ou seja, os dois convergem para um servidor em comum. É um cenário clássico de PBX, de uma rede interna, quando a gente está falando já de telefonia IP de uma central única, o PABX ou PBX, ramal, aquela coisa toda. Usando o DNS, aí entra o DNS na história, tá? Eu só vou colocar, como são muitas mensagens, eu tento não poluir muito com o DNS, então eu só faço uma requisição-resposta, alguma coisa assim. E, por fim, o modelo federado, onde cada agente terminal, né, cada UA, vai ter um servidor próprio. E aí o DNS tem que trabalhar bastante, porque a gente está fazendo com que as mensagens troquem de um domínio para outro domínio. E quando eu estou falando domínio, é domínio SIP em consonância com o domínio DNS, que é uma coisa que eu tinha falado já no vídeo passado, de que o DNS é um serviço altamente crítico hoje, porque muitos serviços dele dependem, como, por exemplo, o SIP para construir os seus cabeçalhos. Camila, tem alguma coisa que tu quer que eu adicione que não ficou claro na leitura? Eu te passei um material via Google Chat. Se aquele Uhum. material foi suficiente ou está faltando, não está claro? Eu vou te falar a minha verdade que eu nem olhei. Eu ia olhar e esqueci. Tá. Não, sem problema. O que Mas dá vou para ficar fazer é, aguardando o vídeo também, que tu falou que ia ok, esclarecer algumas dúvidas, né? tá. Eu vou ver se eu vou recuperar a nossa conversa, Uhum. tentar só encaixar uns conceitos ali só para mostrar mais o contexto mesmo, onde é que eles se encaixam. E aí depois eu gravo. Aí, havendo dúvida, eu posso fazer duas coisas. Eu posso fazer um vídeo complementar, ou Uhum. depois eu boto no próximo vídeo. Novembro, lembrando, é só sinalização, é assim mesmo. Aí eu acho que provavelmente a gente tem mais uma bem conceitual. Eu tento não fazer pesado, mas não tem muito como fugir. Sinalização é assim mesmo. Até porque quando a gente passa para a segunda parte, a gente começa a ver muitos serviços que eles só usam as tecnologias. Dificilmente a gente tem que intervir em termos Uhum. de configuração. A configuração é mínima, é quase zero. Ou seja, a gente só observa depois. Então, assim, a sinalização é trabalhosa, tem muitos conceitos e a gente precisa implementar. O resto, em particular o WebRTC, é zero. O esforço é zero, literalmente é esse. No máximo a gente pode melhorar, mas se a gente não fizer nada, funciona. Uhum. Então a gente só tem que então a gente só tem que observar. Então, o material ela tem dois momentos bem claros, assim. Muita teoria, um pouquinho de prática, depois a gente inverte e as coisas só acontecem. É isso. É meio sem graça depois. Aí depois é que fica sem graça. Beleza? Então tá. Aí eu vou montar o vídeo hoje e havendo dúvidas,
como eu falei, vídeo complementar ou volta para o próximo vídeo. Aí eu já vou ver se eu consigo já pegar e começar a rodar algumas aplicações. Vou rodar um jogo nosso mesmo, né? E alguma coisa com SIP, alguma aplicação com SIP. Até para a gente ver que o SIP, por mais legal que ele seja, ele é muito complexo quando a gente quer cenários pequenos, né? Não tem necessidade. Perfeito? No mais, é isso. Tranquilo. Ok, Camila. Então, eu vou tentar já gravar daqui a pouco o vídeo, publicar ainda hoje, se possível, se não durante a semana. Beleza? Beleza, tranquilo. Então tá. Aí qualquer coisa, tô online. Fechou. Até mais, então. Feito. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau. Ok. Interromper a gravação.